Oi, gente! Mais um episódio do Pod Mãe no ar pra vocês. Vamos ao sorteio do dia, porque a gente tá muito chique nessa temporada, com sorteios todo o episódio. E aí temos Toy Mania, claro, nossa patrocinadora oficial aqui do Pod Mãe. E também tem presente da Vinícola Góes, que é a nossa apoiadora. Da Toy Mania, olha só que legal, é da Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z. É da minha época, isso aí, é mais antigo. Dragon Ball Z é tipo, mas né? ele é tipo linha Premium, Prime, séries, ou é de séries. É como chama esse boneco? Vegeta. Quem acha que é fã do Dragon Ball Z vai saber, né? Mãe de menino, talvez, não sei. Sim, e outra, às vezes até o pai quer ganhar, né? Coleciona às vezes. Muito bonito esse boneco. Daqui está pegando criança e adulto. Tô gostando desse episódio, hein? Eu também acho. Temos, enfim, esse presentinho aí pras crianças, tá? Tá escrito 4+, mas, gente, brinca muito aí com esse boneco do Dragon Ball Z. Inclusive, Toy Mania, vocês já conhecem, né? Essa loja oferece uma vasta linha de itens para meninos e para meninas de todas as idades. Tem marcas responsáveis e que se importam com a segurança e pensam no desenvolvimento das crianças. Vocês já viram que eles trabalham com as melhores marcas do Brasil, né? Por isso está aqui no Pod Mãe com a gente. Tem também Salve, que é os vinhos, né? Da Vinícola Góes em formato de lata. Eu acho maravilhoso, porque é bem prático. E esse vai ser o estilo Aperol, é. Ah, é o estilo Aperol, que é o Spritz. É uma delicinha. Você coloca lá na taça cheia de gelo e uma rodela de laranja. Pronto. Tá feito seu drink. Nem precisou ficar horas preparando, é só abrir a lata. É maravilhoso, de verdade. Também temos um super presentão, que é da convidada de hoje, que já eu falo pra vocês, mas é um livro da Carla Souza, chama O Anjo e o Violão, para vocês aprenderem um pouquinho mais, inclusive sobre o que a gente vai falar aqui hoje também, né? Vamos lá. Para vocês participarem do sorteio, já sabe, né? Instagram, todas as regrinhas, entra na área lá da Pipu, se cadastra, que vai dar tudo certo, eu vou torcer por você. Que eu também queria ganhar, sempre eu quero ganhar os presentes aqui, os sorteios do nosso episódio. Gente, episódio de hoje, vamos falar sobre... É um tema muito, eu acho, bem importante ser falado. Sobre suicídio na adolescência. É isso? Isso. Então, a gente trouxe aqui a Carla, que é a nossa especialista do nosso episódio de hoje. A Carla já gravou alguns episódios com a gente. Isso. Ela é veterana aqui no podcast. Amo. E a gente trouxe ela novamente. Então, seja bem-vinda, Carla. Olá, muito obrigada. Vamos falar hoje sobre o suicídio na adolescência. É um tema muito triste, ele já é denso pela própria palavra, né? E eu li algumas matérias, e aí eu quero saber se é verdade ou é só especulação, que existe uma análise que vai aumentar o suicídio na adolescência. A previsão, infelizmente, é que ainda aumente isso. Então, assim, isso é verdade? É claro que a gente tem que aí tratar para isso não acontecer. Em que momento eu, mãe, tenho que ficar com o radar ligado, o farol amarelo? Conta pra gente aqui o início de tudo isso. A prevenção do suicídio começa na infância, né? Isso é uma coisa assim que é certeza. E então, vocês tiveram um filho, já tem que começar a prevenir. Tá sempre perto, tá sempre conversando, né? Vê um jeitinho diferente da criança, vai atrás. Não falar, daqui a pouco eu vejo. Não. Tem que chegar e conversar. Aí chega na adolescência, se não teve a conversa, se não teve a participação dos pais, aí começa a se fechar, ou então eles começam a procurar ajuda em lugares errados, né? Que a gente fala. Muitas vezes as amizades, aí das amizades vem as drogas, vem bebida, e aí vem outras coisas. E aí, tem um estudo que fala que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. 40 segundos? Segundos. No mundo. Meu Deus. Não, sim. E aí uma pessoa não é necessariamente um adolescente. Não. Mas ainda assim é um número alto. A gente não está falando de 1 minuto. Então, nós da área da saúde temos lutado bastante para que esse índice diminua.
Né? Então, por isso que tem sido falado mais. Né? Às vezes a pessoa fala assim, puxa, se ficar falando sobre suicídio, não vai despertar alguma coisa no meu filho? Não, o suicídio ele tem que ser falado. Lógico. Né? Principalmente nas escolas. Né? Nós vemos vários casos em escola, mas hoje a escola está mais aberta para ouvir palestras, né? Para conversar sobre isso. O professor está mais atento quando vê uma diferença, quando vê um aluno de um jeito que não é normal. E o que a gente chama de diferente quando a gente está pensando em suicídio? O que é um sintoma? Um sintoma? Ele é sempre assim, foi sempre alegre, gosta de sair e tal. Daqui a pouco ele começa a querer ficar muito no quarto, né? E a mãe acha normal. Fica muito no telefone, às vezes não quer mais ouvir música, não quer mais ter convivência com os amigos. Isso são sintomas. Tá. É um processo de depressão mesmo, né? Depressão. Seriam sintomas da depressão em si. Depressão. E aí, Carla, até uma super curiosidade, assim, aonde surgiu a construção do livro? Eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia da construção do livro e depois como que é esse enredo, né? Sim. Porque ele é um livro que é para ser lido pelos pais, ele é um livro para ser lido pelos adolescentes, um pouquinho mais realmente aprofundando do livro. Sim. O livro surgiu quando eu fazia o meu estágio, né, em psicologia. E aí eu peguei um grupo de 16 meninas que se mutilavam. Né? Que também já a mutilação é um passo para o suicídio. É muito mais fácil um menino que se mutila ir para o suicídio do que um que ainda não se corta. Então, aí eu peguei um grupo de 16 meninas para fazer a terapia com elas e comecei a ouvir, a entender os casos. E aí, quando eu acabei esse estágio, eu falei assim, puxa, por que eu não posso escrever a história delas? Porque são histórias bem fortes, né? São histórias que algumas me chocaram muito, né? Então, aí eu falo sobre abuso na infância, que são um dos motivos assim que leva ao suicídio, homossexualidade, feminicídio. As meninas tinham passado por tudo isso. Então, aí eu peguei a história de cada uma, aí entra no enredo. Eu montei um grupo de 9 amigos que cresceram juntos, estavam sempre juntos, saíam juntos. E numa festa, um deles tira a vida, se suicida. E aí ele deixa um envelope negro para a protagonista do livro, falando os motivos que ele se suicidou. E nessa carta, eu trabalhei no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, por 3 anos, né, atendendo pessoas desesperadas que queriam se suicidar, e a gente conversa. E, assim, é um centro fantástico, né, para quem está precisando de conselhos, quem está precisando ser ouvido e não tem isso em casa. O CVV é um lugar que eu aconselho muito. E eu peguei 138 cartas e li de pessoas que tinham se suicidado e deixado para a família as cartas. E deixam para a família. Deixam. Na grande maioria, ou deixa um post, ou deixa uma carta. Ao aviso, alguma coisa, eles deixam. Mas sempre depois. Nunca antes. Sempre depois. No momento, né, do ato. A carta só chega para a família quando já aconteceu. Já foi. Tudo. Aí tem todos os desabafos, os motivos. E aí eu li essas cartas e eu formulei o motivo do suicídio do personagem através dessas cartas. Então, é uma história bem intrigante, assim. E aí mas real, né? Mas é real. real. Ao mesmo tempo. É real. São depoimentos que são verdadeiros. E aí você utiliza dentro do enredo, Cass, pelo que eu entendo, que o interessante é que realmente os adolescentes façam a leitura. Como Sim. no passado se falava muito, e se fala ainda daquele Christiane F., que todo adolescente deveria ler e tudo mais. Sim. E aí você vai trabalhando também essas questões psicológicas de como tentar evitar durante o processo de leitura, né? Para que o livro não seja um estimulador, né? O instrumento do... A protagonista do livro, a Lilith, ela é a minha voz no livro. Então, ela é mais madura, e aí ela vai dando conselhos e vai falando assim, porque se ele não tivesse feito isso, se você não fizer assim. Então, são todos os conselhos assim, psicológicos, né, que eu dou através da Lilith. Né? São os incentivos para não cometer o que o John, que no caso é o suicida do livro, fez. Então, ela é a minha voz no livro. Então, é a voz de uma psicóloga falando no livro. Que demais. Nossa, muito bom. E entendendo, assim, todas as histórias que você já passou, você consegue fazer aí, talvez, um compilado de que existem semelhanças entre as pessoas e entre os casos.
entre todos, assim, qual que você acha que são realmente os maiores propulsores, né, do suicídio? E por que na adolescência, né? Então, a Carla, eu sei que ela conversa muito com adolescentes, né? Trabalha com não só na parte profissional, mas também na vida pessoal, Sim. assim. O que você acha que realmente é o maior propulsor, principalmente nessa idade? O bullying, talvez? Hoje eu acho que o bullying está muito alto. Assim, a pressão do bullying, eles não têm conseguido viver em grupo com isso. Mas tem E se dissemina muito rápido também por causa da internet, né? Muito rápido, muito rápido. A internet tem um fator assim muito positivo para isso. Mas tem outros 2 casos que eu acho que também são bastante assim, fortes. A homossexualidade, que é a descoberta. Né? Eu já vi muitos casos de homossexuais na adolescência se descobrindo, a família não aceitando, aí eles cometem o suicídio. Mas isso ainda é comum, Carla? Então, hoje ainda tem bastante. Não é mais como antes, Tá. mas ainda Não, tem. eu imagino que num passado até que recente, muitos adolescentes acabavam não conseguindo enfrentar. Sim. Mas eu acho que o mundo se modernizou. Talvez seja essa a palavra. E eu não vejo mais tanta resistência dos pais. Mas sabe o que eu acho? Eu tive de perto um caso desse. A Carla conhece também. E por mais que você se intitule, né? Eu não sou preconceituosa, eu não tenho, pelo menos não, a família nunca teve nenhum indício de preconceito e coisas do gênero. Inclusive, havia outros na família que todo mundo soube lidar super bem. Mas quando descobriu que era com o filho, a vida virou de ponta cabeça. A mãe falava, você não é mais meu filho, o que você fez é um absurdo, e, enfim. Teve um processo que a gente chama meio que de luto daquela informação, que demorou, assim, colocou ele pra fora de casa, ele não tinha de dormir, não tinha de comer, ele foi pra casa de uma tia e ficou muito doente de ficar internado, porque provavelmente a imunidade foi pro chão, e depois passou. Hoje ele, o namorado e a família saem juntos, passeiam. Hoje é aceitável, mas o processo de descoberta demorou uns 6 meses de cura, assim, de aceitação, sabe? Porque eu acho que a hora que acontece, às vezes, com você, e não só o fato da homossexualidade, como outras coisas que são alguns tabus na sociedade, a pessoa não sabe lidar muito bem com a informação. Ainda tem. Ainda tem. Por mais que esteja aberto, assim, né? Eu percebo uma evolução nesse quesito. Mas ainda tem bastante. Ainda tem bastante de famílias que ainda não aceitam. E aí eles têm uma luta muito grande. Tem uma situação, assim, do adolescente, ou enfim, não vamos falar de adulto, né? Que a gente está focado aqui mais no adolescente. Dele realmente, né, cometer o suicídio por cometer? Porque é dele. É intrínseco dele, ou efetivamente quem se suicida teve algum trauma, algum problema real, e aí, de repente, o homossexualismo para ele é um problema, entendeu? Sim. E aí, assim, outros. Eu nasci, cresci, vivi bem, tenho uma família estável, equilibrada, tá tudo bem, mas eu cometi suicídio. Isso não existe. Eu nunca peguei. Pode ser que tenha, mas que eu tenha conhecimento, nunca vi um caso A pessoa sempre vem com Sempre tem uma problemática profunda. Geralmente, os suicidas, eles são ou depressivos ou bipolares, que entra junto. São os 2 transtornos que mais, assim, traz o suicídio. A depressão e a bipolaridade. Porque a pessoa não tem vontade de viver ou não quer conviver com aquele problema, né? Então, e quando a pessoa ela quer se matar, de repente, porque ela não tem nenhum tipo de resistência a problema? Porque adolescente é adolescente, ele não é uma pessoa formada, né, ainda, não é maduro. Nova. Pelo namorado, quando eu era adolescente, uma amiga minha se suicidou porque o namorado terminou com ela. E então, assim, a gente não tinha nenhum indício. Não Acha que não vai conseguir de novo. Isso, não tem resistência ao problema. Aí se mata, E aí, seriam pessoas que talvez ela não tenha tido nenhum problema grave. Quer dizer, eu entendo que para um adolescente, muitas vezes, terminar o namoro é grave, a gente sabe disso. E naquele momento é grave, é uma dor super profunda. E a gente tem que respeitar. Eu acho que, né, a gente tem que respeitar. E também acho que cabe aos pais ensinar que a vida vai continuar. Sim. Né? Mas esse seria um trauma para um suicídio?
Ou é porque a pessoa não aguenta frustração? É uma frustração. Mas aí não aguenta nenhuma frustração, é isso? Então, aí entra naquele caso da pessoa que não ouve não. Aí tá super apaixonada pelo cara, tá não sei o que lá, e o cara vai falando, eu não quero mais. Ele não aceita. Não aceita, ela não se vê com outra pessoa. Achou que nunca fosse mas naquele com momento a ela. gente não se vê mesmo. Então, a gente não se vê. Mas no adolescente, isso daí é muito forte. Mas sabe o que eu acho, Carla? Eu acho que, assim, aumentou muito na nossa era. A tendência é crescer. Inclusive, eu peguei um estudo essa semana da USP que fala que 30% dos adolescentes sofrem, independente da classe social, sofrem de transtornos mentais. Seja a depressão, seja chegar efetivamente ao suicídio. Então, é muito grave. E aí, a gente está falando de uma geração. Se a gente for olhar ali um pouco mais profundo na nossa geração, a gente está vendo geração de crianças que não recebem não, geração de crianças que não tem limite, geração de crianças que, ao mesmo tempo que não recebe não tem limite, também tem muita frustração de rejeição, porque o pai fala, não vou brincar, o pai fala, não vou fazer isso, o pai não vai fazer aquilo. E aquilo tudo vai virando um sentimento muito forte. E aí, quando chega na adolescência, se eu falo por mim, assim, se às vezes nós não sabemos lidar com a rede social, de tipo, a fulana tá viajando, então não sei o que lá, e eu tô aqui sem fazer nada da minha vida, sabe? Ou, tipo, morrendo de trabalhar e a outra só E a outra viajando, só viajando, postando, e tipo assim, e eu faço dieta e a outra é magra. Exatamente. Né? Estamos sentindo as dores, entendeu? Aqui. E aí... Acho que eu vou me... E aí, você entra numa adolescente que não sabe lidar, talvez, com tudo isso de dados e informações que eu acho que nenhum adulto sabe. E aí chega, talvez... Assim, é a minha percepção que eu vejo... Mas o adulto, a gente já adquiriu uma maturidade, né? Então, acho que é meio isso que falta, mas talvez. Mas tem muito suicídio também entre adultos. Agora que tem, assim, maior número é a terceira idade. Terceira idade, Nossa. gente. Filhos já foram, tal, eles se sentem só. Aí parece que acabou propósito. Mas é a síndrome do ninho vazio lá, que eles chamam? Isso. Então, cresceu muito o suicídio na terceira idade. Você jura? Ó, que loucura, né? Tem um estudo também que fala que, assim, ó, a segunda coisa que mais mata na vida é o suicídio, mundialmente falando. Sim. É o segundo caso de morte. O que é o mais primeiro? Tem morte. Aí vai câncer, né? Entra... Câncer, eu acho que problema de coração, etc. Mas aí são... Mas é que não, patológico, é patológico. o suicídio é o segundo caso que mais mata no mundo. É muito pesado, gente. Pesado. É muito pesado. E é muito real e acontece mesmo, muito assim. Às vezes a gente acha que não, mas perto às vezes a gente acontece. Eu tenho 2 casos que eu gostaria de comentar. Eu tive uma amiga também na adolescência, que o rapaz namorava e ela era a segunda dele. Ele falou que não queria mais, tal. Ela era uma amiga de escola. E aí ela foi, assim, no mesmo dia, ele terminou com ela à noite, a gente já chegou na escola de manhã, ela já tinha se atirado do prédio. Né? Nossa, ela nem raciocinou, não, né? Nada, ela não teve... Foi muita emoção, assim, foi da hora. Nossa. Então, eu vejo muito isso. E tem um outro caso que eu queria citar também, que eu acho muito importante. Nossa, é muito explosivo, né? Uma outra garota que ela passou pela minha vida, ela nem foi minha paciente, nada, eu apenas conheci. Mas aí, como eu trabalhava com suicídio, eu conversei um pouco com ela. Ela se jogou do prédio por causa de um garoto também, só que ela não morreu. Ela ficou paraplégica. E ela deve ter um arrependimento profundo. Esse caso dela, conversar com ela, é terrível. Porque ainda se você morre, aí você vai Aí dar você não conta sabe. lá A do gente outro não lado. sabe pra onde vai. A gente não sabe pra onde vai. Não, agora você fica como uma suicida. Ela fala pra mim assim, toda hora meu pai e minha mãe não me olhar, ninguém confia mais em mim, eu não consigo mais sair de casa porque eu tenho que ir com essa cadeira de roda, eu não fico com mais ninguém. Então é muito pesado. Olha, até me arrepiou. E assim, eu acho que o suicida, ele realmente te dá alguns indícios, exceto casos como esse. Por exemplo, tem um conhecido que ele tentou 2 vezes, não conseguiu. E aí ele ficava pensando que ele queria, mas ele não queria ver a mãe sofrer. O que ele fazia? O que ele fez? Mudou de país. Então, ele começa a fugir da situação, sabe? E aí eu li essa semana também um caso de um menino que foi nos Estados Unidos. Ele era sempre o bullying daquela garotadinha, naquela escola.
Então, por exemplo, ele chegava na escola, todo mundo ficava, seu cabelo cortou assim. Aí ele chegava em casa, pai, por que você cortou meu cabelo assim? Não é isso, moleque. Tipo, você tá bonito, fica ligando pro que os moleques falam. Aí, beleza. Semana que vem. Nossa, que tênis ridículo. Os moleques falavam pra ele, né? Isso foi o relato do pai numa revista. E aí ele chegava em casa e falava assim, pai, joga esse tênis fora. Aí ele falava assim, mas eu comprei esse final de semana. Não, joga fora, eu não quero. Aí o pai forçava, não, você vai com o tênis pra escola. Às vezes ele arrancava, quando o pai via, ele tinha jogado no lixo. Isso foi uns 4 casos. Não, porque os moleques ficam me zoando. Eu sei que foi tênis, o cabelo, Mas a roupa, ele contava. etc. Contava de que os meninos ficavam zoando ele e ele não queria ir. Aí o pai até foi na escola, tudo. E, enfim, o menino acabou se matando, deixou a carta falando que ele não aguentava mais ser zoado pelos amigos, que ele nunca era aceito, de que ele sempre era o ridículo e coisas do gênero. E aí o psicólogo que estava falando sobre a matéria até deu como sugestão. Nesses casos, tem que mudar de escola, tem que tirar ele do ambiente, Sim. tem que... às vezes a gente acha, besteira, menino, você não vai ligar porque o outro fala. Sim. Mas a pessoa, tipo, começa, principalmente o adolescente, ele começa a levar aquilo tão profundo... E aí você só vai se dar conta a hora que Não, acontece. e ele tava dando indícios, né? Ele tava tentando alertar ali da Então, maneira por isso que eu dele. perguntei. Porque assim, se a minha filha, por exemplo, começa a me falar isso, obviamente eu vou na escola, vou falar, tá rolando, tá pesado. É aqui, ali, é sempre com ela, tá ficando ruim pra ela. Primeiro, óbvio, eu iria na escola. Em contrapartida, eu acho que eu já procuraria um psicólogo para poder ajudar ela a seguir em frente, tudo bem, não ligar para o que os outros dizem. Quando o adolescente fala muito, tem pais que falam, isso é besteira, isso é da idade. Às vezes não é da idade. Às vezes é um alerta. É ali. um alerta. E se ele fala várias vezes é porque realmente está incomodando. Então, se Tá o seu incomodando, filho fala exato. isso, eu tô cansado da vida, não sei o que, já vai, tenta entrar nele, conversar com jeitinho, não falar, para de besteira, porque a gente vê muito isso. E quando você pergunta para uma criança assim, o que você quer? Fala para mim, você faz tudo errado, você não obedece, o que você quer? A criança vira e fala assim, eu quero morrer. Aí você procura ajuda. Aí você fala assim, aí você Aí fala você assim, vai não, levar. isso daí não é uma opção, vamos trocar de opção. Outra opção, essa opção você não pode ter, certo? Essa opção não é legal, porque tem que viver, a gente tem que enfrentar os problemas, blá, blá, blá. Sim, aí você tem que conversar tudo isso. Aí se né? conversa tudo isso. Aí a criança vira e fala assim, mas eu quero morrer. Pra mim é a melhor coisa. Aí você sente que talvez seja isso que ele sente mesmo. O sentimento é esse. Sim, eu entendo. Então, aí você tem que entrar com um profissional aí. Sim, e assim, às vezes a gente entende que o sentimento daquela criança é aquilo mesmo. Você vê que ela não Você tem não amor pela consegue- vida, não tem vontade, Mas, não tem nada que mas atrai tem ela razão. na vida. Mas se você olhar, A vida tem dela razão é tão também. ruim, é triste assim, que você acha assim, era melhor ela estar morta. Não, eu penso assim, esse sentimento é normal esta criança sentir. Dá pra entender ou não? Eu entendi o que você quis dizer. Porque assim, acho normal essa criança sentir isso. Essa criança falar isso, eu acho normal. Não acharia normal o outro do outro lado falar isso. É tipo uma pessoa, uma uma criança vida com muito sofrida, problema, com com muito muitos sofrimento, problemas. com rejeição, com coisas Então. do gênero. Aí você pode fazer alguma coisa por essa criança? Pode tratar, não? Então, Tá. então essa é a hipótese que você tem. Não, e eu acho que tem que E ser. aí né? a gente até vê também que, olha, às vezes você fala assim, puxa, que nem eu converso muito assim, né? Às vezes com o meu esposo, a gente fala assim, puxa, na periferia, como é que é? Porque às vezes você tem grana, você paga um baita de um terapeuta. Ah, mas tem no SUS também Então, um monte de aí eu ia psicólogo, falar um isso, monte que de tem o escola CAPS. universitária. Então, tem um monte de o escola que CAPS tem. É um centro também de transtornos psicológicos que eu acho fantástico o trabalho que eles fazem lá. Eu não sei se... Não, tem. Quando quer, ó, a então, minha... tem sim. Aí tu não vai falar assim, porque não tinha dinheiro para pagar. Não. Mas tem Eu acho que isso é ajuda, muleta. Eu acho que isso é então, muleta. Tem pessoas que ainda falam isso. Não, mas pra mim é muleta, sabe? É não querer tratar um problema latente. Sim. E grave. E grave, é o que eu super. falo. Mas, enfim, depois as pessoas vão se arrepender. Mas normal, né? Depois se arrepende. Aí, o que acontece? A filha da moça que trabalha em casa, ela tá com algum problema na escola, eu não sei exatamente o que é. Mas a escola, olha que legal, ela estuda em escola pública, tá? Porque as pessoas gostam muito de falar mal das coisas. Mas, enfim, ela estuda em escola pública. Eu não sei exatamente o que está acontecendo na escola, mas a coordenação da escola chamou a mãe e falou que ela precisa de um apoio com psicopedagoga. E eles indicaram o lugar para ela fazer esse tratamento. E assim, ela podia escolher o dia e a hora que era melhor para ela.
Não é aquela... mas é segunda-feira, 10 horas da manhã. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu sou sozinha, eu não tenho marido. Eu entendo tudo isso, gente. Eu entendo. Mas olha o nível de assistência que a gente tem hoje no gratuito. Ela estuda na escola pública. A escola detectou alguma... Enfim... alguma necessidade, alguma necessidade, já encaminhou para a psicopedagoga e dentro lá da terapia que ela vai fazer, do tratamento, tem vários horários, vários dias, vários profissionais. Aí ela veio me perguntar, Roberta, a Luara não tem nada. Por que eu tenho que levar ela? Eu falei, Luana, assim, não é questão de ter ou não ter. Se a escola identificou e já encaminhou, faz. Não vai fazer mal. Sim, não concordo, vai fazer mal. Sim. E a escola não vai ter uma reação dessa se ele não vê realmente coisa, se ele não vê E a criança não ali. vai, então. E a criança vai, né? Aí Eu eu falo, então eu concordo. vou levar, tal, não sei o quê. Eu achei também que a escola agiu, assim, direitinho. Nossa, foi perfeito. Achei tudo e ainda muito deu perfeito. já onde ela ir, porque às vezes, assim, a problemática é essa. Não tenho dinheiro, para onde eu vou? Então, tem sim, tem ajuda do governo para esse problema mental. Não, e que ele tá super pesado, né? Tá. Assim, o mundo tá olhando para essa problemática, porque ela tá cada vez maior e cada vez mais comum num grupo de população que nem começou a viver. Não, e que devia ser feliz, né? Porque Nem você não tem começou conta a pra viver. pagar, Não tem você nenhum consegue boleto. namorar. É uma fase gostosa da vida, se a gente É uma fase de entender. adrenalina, são histórias que você vai levar pra vida inteira. Exato, são amigos que você faz, é balada que você curte, é namorado que você tem, namorada, enfim, né, o que você quiser. Mas sabe, é um momento gostoso. Se você souber levar a adolescência, ela é gostosa, ela não é traumática. Não. É que assim, ela é nova. Ela é cheia de descobertas, né? Eu acho que assim, que é muita informação em pouco tempo. Aí depois você vai acostumando. É que você evolui numa velocidade muito rápida. Mas em você pouco acha que é tempo. pouco tempo? Eu acho, as meninas, elas dormem sem um corpo e acordam com um corpo diferente. Isso daí você olha no espelho, num dia você não tem nada, no outro você já tá assim. Aí num dia você vai pra escola normal, de cachinhos, de rabinho. Chega lá, os meninos já estão olhando para você, já tem que mudar não sei. Eu acho que sim. Não acho que é tão rápido, eu Carla. acho que a mudança da adolescência ela é difícil. Eu acho que ela é difícil, mas eu não acho que ela é tão rápida. Eu acho que é um processo. Se você é bebê, aí você é criança, aí você passa do criança pro adolescente, e eu tô vivendo justamente essa fase com a Pietra. Ela tá transformando completamente tudo, corpo, voz, postura, pose pra foto, tudo. Mas eu não acho que tá sendo rápido. Eu acho que tá sendo um processo. É que pra você, que o tempo tem uma referência diferente, né? Eu acho, pensa como adolescente, quando você fez a sua transformação. Pra mim foi muito rápido. Muito. Pra mim foi muito rápido, assim. E eu vejo eles falando pra mim isso também. Ontem eu brincava com a minha boneca, agora não posso mais brincar, porque eu já tenho 15 anos. Não, poder pode, entendeu? né, também. Mas aí todo mundo vai zoar você. Não pode ir com a bonequinha pra escola mais, né? Então os amiguinhos não brincam mais. Não brincam mais, por que eu vou brincar, entendeu? As minhas amiguinhas de 15 anos já estão beijando as meninas na boca. Se eu quiser entrar naquele grupo, eu vou ter que beijar também. E nem todo mundo tá preparado pra essa mudança, né? Então, assim. Pode ser, pode ser. Eu acho a adolescência bem doída. Eu acho a adolescência difícil acho. porque você não é nem adulto nem criança. Isso eu acho. Aí tem aquela frase você não é que eu criança acho, nem assim, adulto. fantástica. Acho Se horrível. eu tivesse o meu corpinho de 20 com a cabeça que eu tenho hoje. Se a gente fosse voltar hoje para ser adolescente, com a nossa cabeça... Nossa, ia ser demais. Nossa. Imagina que maravilha que não ia ser. A minha ia ser uma maravilha. Não, sim, sem dúvida. tanta Não, sem merda. dúvida. É que tudo é fase. Eu entendo tudo como fase. Assim, sabe, aí eles têm muito complexos na adolescência. Não, eu entendo isso. E eu entendo que a pior fase para mim, o pior quesito para mim na adolescência é que você não é nem jovem nem criança. Efetivamente, você é adolescente, legal. E o que significa? Nada. Nada porque eu não sou criança e nada porque eu não sou adulto. Então, assim, eu não sou adulto que eu posso trabalhar, eu não sou adulto que eu posso dirigir, que eu posso beber, que eu posso fumar, que eu posso ter minha vida. Ou até responder, né, civil e criminalmente, não posso. Mas eu também não sou criança. Então, isso eu acho difícil da adolescência. Então, aí tem essa parte assim, eu não sou criança, mas eu tenho que dar satisfação de tudo que eu for fazer. Pra minha mãe, pro meu pai. Eu tô numa fase que eu quero viver adrenalinas. Eu preciso de autorização se eu quiser ir em algum lugar, Sim. então eu não posso. Mas eu não sou criança, eu sei ir sozinha, mas eu preciso de autorização pra ir. Então, Não, a gente se acha adulto. Eu me achava assim, não, dona do achava meu você nariz. quer muito
ter Tudo. mais de Verdade, 18, né? 19 Fala. pra poder fazer Só essas pra coisas, como você- se a vida vai mudar, né? Não, Né? e isso eu sofri na adolescência tranquilamente, assim, isso eu lembro. Eu me achava adulta, Nossa, eu também. Eu me achava pronta, me achava madura, me achava inteligente, me achava pronta. E por que eu não podia trabalhar? E por que eu não podia tirar carta? Porque eu aprendi a dirigir muito cedo, né? Então, assim, eu comecei a dirigir com 13 anos. Imagina, com 16 anos eu dirigia caminhão. Tipo, oi, por que eu não posso sair com o carro? Tipo, mãe, Né? dá o carro. As coisas 13 não faziam anos. sentido. Não, então com 16. Precoce pouco. Com 16 anos eu tinha tudo. Eu tinha tudo de adulta. Eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe. Louco. Eu queria ser mãe. Eu achava que eu já era madura o suficiente pra ser mãe. Lógico. Então, isso tudo bem. Eu entendo que é uma fase difícil. Mas eu acho que mais Eu por isso acho do que a pela sua adolescência frustração. foi aos 8. É, Você começou na adolescência. Né? Com 8 anos. estamos começando Não, assim. e a gente não pode esquecer que fisiologicamente no nosso corpo e no nosso cérebro a gente tá em transformação, né? Então a Sim. gente vai passar de uma fase que tudo que era legal vira chato, tudo que era que o pai estava acostumado, porque assim, eu acho que a parte mais difícil do desenvolvimento da criança, às vezes não é neles, é em nós. Porque o que vocês brincam comigo do fato da Maria Alice ser bebê. Tipo, cara, ela era bebê ontem. Não era, não. Faz 5 anos já. Então, Na gente, mas verdade, 5 3, né? anos pro adulto igual a Eva. A Eva entrou aqui quando a gente começou a gravar o podcast. Então, vamos lá, percepção de tempo. Parece que o podcast é um bebê. Não parece que um podcast é um Mas bebê? é. Sim. Ele é um. Sim, Ele só é mais que. novo que a Eva. Não, a Eva tinha uns Sim. 7, 6 Não, meses, mais ou 6. menos. Ela entrou um bebê, ela agora já faz tudo. E faz assim, tudo. num processo que, se você for olhar na nossa vida, Roberta, até pra emagrecer 1 ano, eu falo, não, é muito pouco, não vou conseguir. Porque um ano. Eu acho 1 ano muita coisa, gente. gente, Eu acho 1 ano muita coisa. 1 ano, você faz. Ok, você faz muitas coisas, Muita mas coisa. parece que foi ontem. A pandemia. A pandemia já faz 3 anos, Bé. Assim, tipo. E a gente ainda trata como Ainda uma fala dela, fasezinha né? da pandemia. Entendeu? É Então, que a assim. pandemia foi, acho que, uma coisa muito marcante, impactante. Acho que a gente Então, vai mas falar quanto durante mais muitos anos você dela. vive E ela no- causou trauma, né? E quanto mais Sim, você e a vive gente no tá colhendo automático. agora ainda. Colhendo. Eu tô, Então, com ela certeza. foi tão Olhando agora. impactante, ela foi tão séria, e eu acho que mundialmente falando, é uma síndrome tão profunda, que além da gente estar colhendo ainda os frutos negativos, óbvio, da pandemia, e eu acho que ainda colherá, não é E uma coisa que vai psicológicos. acabar, e psicológicos, a gente vai falar da pandemia daqui 50 anos. Ai, porque foi Mas não vai histórico, ficar gente. com a ideia de que foi É histórico. ontem. É histórico. Ah, vai porque Não, é de que histórico. foi ontem, eu acho que. Eu não acho que difícil. foi ontem, não. Bom, Eu não, pra mim ainda foi não ontem. sei, eu acho que é uma questão de aí realmente de tempo mesmo. Pra mim, 1 ano é muita coisa. Pra mim, a pandemia já acabou faz tempo. Que bom. A gente só tá colhendo ainda e vai colher. a gente tá E vai colher, colhendo isso eu ainda. sinto. O- Pra mim, a Eva tá ok, cresceu no tempo que tinha que crescer, tá ótima, já pode ter irmão. A Maria já passou do tempo de ter irmão. Maria faz tempo. A Maria já tá, já começa a ficar um pouco Tá ficando mãe, velha. né? Mãe do irmão. Mãe do- Ô, Ká, você acha que tem alguma, assim, não generalizando, óbvio, eu nem sei se tem um estudo nesse sentido, mas que é mais comum, às vezes, o suicídio numa classe social mais alta do que mais baixa ou vice-versa? Ou ela é irrelevante, É a irrelevante. questão financeira? É relevante. Ainda hoje eu estava lendo sobre isso, voltando a ler, e aí eu vi que não tem classe social. Mas tem uma morte a cada 40 segundos. É, porque eu acho que realmente está muito mais ligado, porque às vezes, sei lá, você tem um lado da parte economicamente, pessoas mais altas que valorizam muito o dinheiro, né? Existe uma classe que valoriza muito dinheiro, só se fala dinheiro, e que trabalha muito e que nem sempre dá atenção para os filhos, coisas do gênero. E, por outro lado, também tem, eu acho que a parte da classe social mais baixa que muitas vezes sofre muito por não ter acesso a várias coisas, se sente diferente porque não pode... E ainda não tem os pais que também têm que trabalhar muito. Igual o pai que ganha mais dinheiro, que também tem que trabalhar muito. É, porque sai de casa cedo, às vezes pega um transporte, Trabalha em passa emprego, às vezes. o Daí- dia inteiro fora. Carla, deixa eu só te perguntar uma coisa que a gente já vai, né, Ah. precisar acabar.
O livro encontra onde? Como que, né? Porque eu acho que isso é legal para as mães saberem e procurarem e pesquisarem. Ó, o livro, ou você pode comprar direto comigo, Certo. na editora e no Mercado Livre. Ah, vende no Boa. Mercado Livre Vende. também. Ah, legal. Não, tá ótimo. Porque assim, acho que é um assunto aí importante. E a É histó- legal, a então, os história, eu adolescentes sou também suspeita pra falar, lerem. Mas a história, assim, ainda mais para adolescente. Quando você for ler, tem que ler como adolescente. Mas Ah, pra mim tá tudo bem. Tô no time. Tô notando, não, Que não nada, amadureci. você teve adolescência com 8 anos. Mas assim, eu até perdi o que eu tava falando, mas é uma história muito bacana, assim, pra ler. Eu acho Tá, que é um eu livro que você lê em vou- 2 dias. Você acha que a minha filha, assim, vai fazer 12, né? Agora já, praticamente 12. Ela é um pouco mais madura também, mentalmente. Mas um pouco também, não é nada. Você acha que já dá ou é melhor Não, esperar? 12, eu acho que já dá. Tá bom. Eu vou comprar, Já então. dá. Não, Fala- eu vou comprar porque Ô, acho Carla, que... deixa é seu importante. Instagram pro pessoal não esquecer de ir lá. Ah, eu vou visitar deixar. você. Ó, meu Instagram é Vamos Conversar Sobre Seu Filho. É carly.souza. Boa. Carly.souza. @carly.souza. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada aí Amei. pelo Obrigada seu de conhecimento novo. Amo, Carla, volte mais e ainda. contar aqui com a gente. Um beijo! Beijo. Tchau, tchau.